Nesse vídeo, vamos abordar um tema que caiu nas graças do público, especialmente dos investidores, que é a antifragilidade. Esse termo foi criado pelo escritor e matemático libanês Nassim Taleb, um dos investidores de grande sucesso das últimas 3 décadas, quando ele escreveu, em 2012, o livro Antifrágil, Coisas que se Beneficiam do Caos. A fama do livro foi crescendo e hoje dá para dizer que é a obra mais conhecida de Taleb, ao lado de outra chamada Cisne Negro. Mas afinal, o que é antifragilidade e como isso se aplica ao mundo dos investimentos? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui na Capital Global a gente conversa sobre internacionalização e as vantagens que ela traz na hora de ganhar dinheiro, empreendendo ou investindo, na hora de blindar patrimônio, fazer planejamento tributário e diminuir o risco Brasil. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativa o botão das notificações, é claro, no sininho também. E é claro, não esquece de nos contatar para algo mais personalizado para o seu caso. Os nossos meios de contato estão na descrição. Para começar, é importante entender o que significa o termo antifrágil. Essa palavra tem a ver com a propriedade de um determinado sistema permanecer o mesmo após grandes choques. Essa propriedade é dividida em 2 partes. A primeira delas é a da resiliência. A resiliência, outro termo bem famoso, provavelmente você já viu várias vezes em legendas de fotos no Instagram, é um termo da física, que significa a capacidade de um corpo retornar à sua forma original após sofrer uma pressão externa. Aí na tela você pode conferir uma ilustração do que significa a resiliência. Como você pode observar no estágio 2, o corpo sofre um choque externo, uma disrupção, e fica deformado no estágio 3. Mas logo sua capacidade de resiliência entra em ação e ele retorna à sua forma original no 5º e último estágio. Já a antifragilidade tem a ver com a propriedade de se beneficiar da disrupção. Veja só, diferentemente da resiliência, que é a capacidade de retornar ao estado original após um choque, a antifragilidade é a capacidade de se beneficiar desse choque, de crescer. Um dos exemplos no livro de Taleb é o próprio corpo humano. Na musculação, você submete a seu corpo a um choque. Suas fibras musculares são rompidas quando você puxa peso. Depois disso, o seu corpo reconstrói essas fibras, mas muito mais fortes e densas do que antes, gerando a hipertrofia. Seu corpo, então, se beneficiou da disrupção, o choque do rompimento de fibras musculares dos exercícios físicos. Para entender a diferença entre sistemas frágeis, resilientes e antifrágeis, esse gráfico aí na tela, no eixo X, o horizontal, temos o estresse. No eixo Y, o vertical, temos a força do sistema. E na linha pontilhada nós temos o ponto de disrupção, do choque externo. Perceba que o sistema frágil sofre uma grande perda de força após o choque. Ele se fragilizou com a disrupção, tornou-se um sistema pior, mais fraco. O choque teve um efeito muito negativo nesse sistema. O sistema resiliente sofre uma perda temporária de força, mas logo retorna ao seu estado original. O choque teve uma influência apenas temporária nesse sistema. Após um tempo, dá para dizer que o choque nem foi tão bom, nem ruim, já que não acarretou em mudanças. O sistema retornou ao seu estado original. Já o sistema antifrágil, o choque faz com que ele tornasse mais forte do que era antes. Ele se beneficiou da disrupção. O choque foi benéfico para ele. Acho que deu para perceber o que é ser resiliente e que é muito bom, e o que é ser antifrágil, que é realmente muito melhor. É o ideal. Mas Guilherme, como isso se aplica aos investimentos? Talvez você me pergunte. Bom, aí você precisa ver a antifragilidade na teoria comportamental. Dos investimentos nada mais são do que um resultado dos teus comportamentos. E ter um comportamento antifrágil no mundo dos investimentos diz respeito a você, por exemplo, não se expor a uma classe de ativos num percentual maior do que aguenta, porque isso certamente vai te transformar em um investidor frágil. De 2016 a fevereiro de 2020, por exemplo, o índice Bovespa bateu máxima sobre máxima. Naquela época, só se falava em bolsa de valores no Brasil. O número de pessoas físicas na B3 aumentou de forma exponencial. Era muito fácil ganhar dinheiro com a alta, principalmente quem chegou antes. Esse cenário de bonança quase sempre faz com que o investidor negligencie riscos.
por outro lado. Aí tinha um monte de gente lá em 2018, por exemplo, que até então só investia na poupança e que de repente começou a colocar as economias ali de 5, 10, 15 anos em ativos de alta volatilidade nas bolsas de valores. Quem falava sobre controle de riscos lá na alta da bolsa, de não botar tudo em renda variável, muitas vezes era tido como maluco. Por que não colocar tudo na bolsa se o índice estava estourando lá, rendendo 20%, 30% ao ano? Até que chegou 2020 e a história todo mundo já conhece. O índice Bovespa simplesmente despencou. Em um cenário como esse, quem não tem controle de risco facilmente se desespera. A pessoa acostumada, até então só com os ganhos diários de poupança, simplesmente não aguenta ver o patrimônio derreter 50% em 10 dias. Aí, convencida de que é melhor sair da bolsa antes que fique pior, já que colocou quase todo o seu dinheiro naqueles investimentos, acaba vendendo tudo na baixa e saindo no prejuízo. O mesmo cenário ocorreu com as criptomoedas alguns anos depois. O choque fez com que essas pessoas saiam pior do que tenham entrado, seja na bolsa, seja nas criptos. O comportamento negligente quanto ao controle de riscos, então, tornou o seu sistema frágil. Então a primeira coisa é adotar um comportamento antifrágil, evitando o famoso FOMO, Fear of Missing Out. Se você não aguenta ver mais do que 10% do seu patrimônio sofrendo com essa volatilidade, você não deveria entrar com uma mão maior do que 10% em renda variável, mesmo que naquele momento todo mundo esteja ganhando muito. Conhecer o seu psicológico e seus limites é fundamental caso você queira se tornar um investidor com comportamento antifrágil. E aí o segundo passo para ter uma postura de investidor antifrágil é adotar uma estratégia de investimentos convexa. Investimentos convexos são aqueles em que seus ganhos são geométricos e suas perdas são limitadas. Se sua tese estiver errada, perderá pouco e continuará no jogo. Se sua tese estiver correta, não haverá limites para os seus ganhos, eles serão exponenciais. Na imagem aí na tela dá para ter uma ideia do que são os investimentos convexos. No primeiro gráfico, o eixo PEN de potencial de perda é limitado, mas para o de ganhos não há limite. Então, se a tese se provar correta, o investidor terá sucesso, frequentemente muito maior do que esperava de início, e, se estiver errada, perderá apenas aquilo que conscientemente colocou e aceitou perder. No segundo gráfico, o investimento é côncavo, por outro lado. Se a tese provar correta, a possibilidade de ganho aqui e agora é limitada, tem um teto. Agora, se estiver errada, a possibilidade de perda é muito maior, levando todo o capital. E aqui você precisa botar o fator tributação também, hein, pessoal? É relação risco-retorno aplicada da forma mais simples possível. Não tem por que assumir um risco enorme para ter um retorno controlado. A possibilidade de retorno tem de ser condizente com o risco. Tem aqui no canal do YouTube um vídeo no qual eu falei sobre o risco da renda fixa pública da Argentina, falei um pouco sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho para que você possa ver. Não é lógico para o investidor assumir um risco enorme, já que a Argentina, nesse meu exemplo, é bem famosa por seus exemplos em troca de remuneração limitada dos títulos públicos. Quer dizer, eles vão te pagar lá 80% sobre a renda fixa no ano, por exemplo, mas quem garante que eles realmente vão pagar? Se a tese estiver correta e a Argentina não der um calote, ou seja, realmente pagar, você vai ganhar isso daí, é limitado. Mas se estiver errada, bom, aí é risco de ruína, você simplesmente perde todo o patrimônio que investiu nesses títulos. Outra ideia que dá para aplicar para o pessoal que faz trade, por exemplo, a ideia do percentual do patrimônio arriscado numa operação. Não faz sentido arriscar um percentual do patrimônio que, se a operação der errado, expulse o trader do jogo. É por isso que as operações alavancadas são tão perigosas. Tudo bem, se de fato a tese estiver correta, os ganhos serão altíssimos. Mas se também estiver errada, o trader perde todo o dinheiro e ainda sai da mesa devendo. Esse é um tipo de comportamento frágil. Um comportamento antifrágil, por outro lado, seria, por exemplo, não se alavancar em operações, ou se fizer, alavancar com um limite cuja perda não te tire do jogo. Porque se a tese estiver correta, seus ganhos serão exponenciais, e se estiver errada, você terá um limite para a perda. Um limite que você aceitou, ciente do risco. Um outro exemplo de antifragilidade é a própria rede Bitcoin. Nessa imagem, podemos ver a proporção de mineração por país.
a mineração ela é relativamente pulverizada. Então a rede Bitcoin, que muita gente acreditava que jamais chegaria até onde chegou, ela não apenas chegou, como também se espalhou para diversos países e tem se tornado uma rede cada vez mais descentralizada. O uso do Bitcoin, a blockchain é descentralizada. E como descentralização é sinônimo de menor fragilidade, dá para se dizer então que o Bitcoin é um sistema antifrágil. E como não poderia deixar de ser, a cotação do Bitcoin reflete de tempos em tempos essa antifragilidade. Apesar da sua volatilidade, é a tendência eterna de alta que rege o Bitcoin. Antifragilidade tem a ver com aproveitar os choques para se fortalecer. Um sistema antifrágil utiliza a disrupção como força para crescimento. Para esse sistema, quanto mais choques, mais força e aprimoramento. Nos investimentos, tornar-se antifrágil é imprescindível para os que querem ver o seu patrimônio crescer. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.